O Salmo 146, nos seus dois primeiros versículos, nos levam a adorar e bendizer o nome do Senhor. Diz assim a palavra: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E dessa forma começamos esse culto do Senhor. Culto que o Senhor nos chama, através do seu Espírito Santo, para podermos estar louvando e bendizendo o seu nome, reconhecendo que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. É por isso que acolhemos a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para junto podermos hoje estarmos em adoração ao Senhor. E é isso que nós vamos fazer nesse momento em oração. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar, bendizer o seu nome e agradecer, Senhor, porque através da presença do teu Espírito Santo é que podemos reconhecer a tua soberania e majestade, reconhecer que tu és o Criador dos céus e da terra, reconhecer a teu Filho Jesus como nosso Senhor e Salvador, reconhecer o sacrifício dele naquela cruz por nós, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna, para que nós pudéssemos nesse momento estar na tua presença. Por isso, ó Pai Celeste, nós te agradecemos a oportunidade que temos de estar na tua casa, na tua presença nesse momento. Que nossos corações estejam prontos para te adorar e bendizer o seu nome. Que nossos corações estejam prontos para reconhecer os nossos pecados e pedirmos perdão em oração. Que nós possamos elevar nossas vozes em adoração a ti. Que nós principalmente possamos estar prontos para receber a tua santa palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Tu és
Porque o amor de Cristo nos constrange. Pensando assim dessa forma, que um morreu por todos, logo todos morremos. É o que Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, e no 15 ele ainda segue dizendo: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas que eles vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse é o fato de nós nos colocarmos contritos na presença do Senhor nessa hora, sabendo que este grande amor de Deus, feito por nós, derramado em nosso favor, e com uma expressão maior na cruz do Calvário, esse amor nos constrange, de forma a olharmos para a cruz e sentirmos vergonha, porque era nosso lugar que estava reservado ali naquele lugar, e Cristo tomou o lugar por nós. Por isso é que o amor de Deus, o amor de Cristo por nós, nos constrange. Mas o texto continua dizendo que se alguém está neste Cristo, que morreu e que ressuscitou, é nova criatura. As coisas passadas já foram embora. Tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Por conta desse grande amor com que Cristo nos amou, é que a gente se coloca na presença do Senhor agora, com o coração totalmente constrangido, contrito, mas ao mesmo tempo feliz, por saber que Ele ressuscitou dentre os mortos para que tivéssemos vida e tudo se fazer novo em nossa vida. Mas nesse momento de contrição, vamos então fechar os nossos olhos para que nada nos distraia e elevarmos o nosso pensamento a Deus, no sentido de que devemos confessar diante daquele que morreu por nós e ressuscitou, confessar diante de Deus e por aquele que morreu por nós e ressuscitou, confessar diante dele todo o nosso erro, todo o nosso pecado. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus bendito e amado, damos graças ao Senhor por nos receber na sua presença, ainda sendo nós pecadores. Porque o amor do Senhor é grande e chega a cada um de nós de forma a nos mostrar como o Senhor é bom e como a misericórdia do Senhor dura para todo sempre. Nos colocamos diante do Senhor agora com o nosso coração quebrantado e declarando ao Senhor que somos pecadores e carecemos da sua graça. E pedimos para que essa graça nos revista nessa hora, recubra a nossa vida, para que tudo aquilo que perdemos um dia pela queda no pecado nos seja totalmente resgatados, restaurados por Cristo e por sua cruz. Por Ele é que nós oramos ao Senhor, gratos pelo que Ele fez por nós, gratos por tudo aquilo que Ele nos presenteou, gratos por tudo aquilo que foi renovado em nossa vida através da cruz e do túmulo vazio. É a nossa oração que fazemos em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Continuemos a louvar e engrandecer o nome do Senhor neste culto que é dele.
noite, amada Igreja de Guanabara, graça e paz. Chegamos agora ao momento do culto de dízimos e ofertas, um momento que faz parte da liturgia do nosso culto e de muita importância, porque é a oportunidade que Deus nos dá de contribuirmos com a sua obra, de participarmos da obra de Deus por meio dos nossos dízimos e nossas ofertas também. Então, quero ler com os irmãos uma passagem que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, uma passagem bastante conhecida. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5. Então, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 5. Esse aqui fala sobre as ofertas que a igreja da Macedônia trouxe para os pobres da Judéia. Então, vamos ler essa passagem. Diz assim a palavra de Deus. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Queridos, essa passagem mostra como nós só conseguimos participar desse momento da obra do Senhor, também por meio de nossos dízimos e ofertas, pela graça de Deus. É assim que começa o texto que eu li. Vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então, essa vontade de participar da obra do Senhor não vem de nós, vem do próprio Senhor, que nos dá essa graça, esse desejo de estarmos fazendo parte dessa maravilhosa obra. E nós vimos que as igrejas da Macedônia, o povo ali dessas igrejas, eram muito pobres. Só que isso não impediu que essa profunda pobreza deles se transformasse em uma grande riqueza de generosidade. Então, nós enfrentamos dificuldades, temos passado momentos bem difíceis desde que essa pandemia começou, e mesmo antes dela, nós enfrentamos dificuldades de ordem financeira, de ordem econômica, mas isso não nos impede de que Deus nos use para abençoarmos outras pessoas que enfrentam dificuldades ainda maiores que as nossas. E muito mais do que isso, quando falamos em abençoar outras pessoas, nós não devemos nos ater somente a bens materiais, muito pelo contrário. Muitas pessoas precisam não de bens materiais. Pessoas ricas, o que uma pessoa rica precisaria em termos de bens materiais? Talvez nada, mas precisam dos bens espirituais. Nós possamos estar abençoando essas pessoas, levando a elas a palavra do Senhor. Então, quando nós falamos em abençoar, nós temos que primeiro, como eu li aqui no versículo 5, deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós. Então, que nós possamos nos oferecer a nossa vida, o nosso coração ao Senhor em primeiro lugar, para que depois Ele possa colocar em nós o desejo de ajudarmos a todos aqueles que precisam também de bens materiais, que nós possamos abençoar essas pessoas. A igreja tem feito muito nesse sentido, tem abençoado vidas, famílias, com a doação de cestas básicas, campanhas de cobertores, enfim, diversas campanhas que vêm sendo anunciadas no nosso grupo mural. Os dados bancários da igreja devem estar aparecendo aí para os irmãos. Então, que nós possamos estar participando dessa obra por meio do nosso dízimo, nossas ofertas e também, principalmente, por meio da nossa doação, da doação dos nossos corações na obra do Senhor. Vamos orar agora, queridos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui participando deste culto nessa noite de domingo, Pai. Muito obrigado por essa maravilhosa graça, Pai, de podermos participar do culto e também nesse momento de dízimos e ofertas, que nós possamos estar participando também, Pai, com os nossos dízimos, nossas ofertas, nossas doações, para que elas sejam utilizadas com toda a sabedoria pelo conselho da Tua Igreja,
para que se transformem em vidas remidas, Pai, pelo sangue do Cordeiro, e que essas vidas possam ser alcançadas, Pai, também por meio de cestas básicas, enfim, tudo aquilo que elas precisam, também no campo material. Nós possamos estar alcançando essas vidas, Pai. E continua abençoando, Pai, os teus santos aqui na Igreja de Jardim Guanabara, para que nós possamos estar colaborando, Pai, com a tua obra. Tu não precisas de nada, Senhor. Tu és dono de tudo. Mas que nós possamos entender que, ao participar desse momento, estamos dizendo que dependemos única e exclusivamente do Senhor. Então, coloca esse desejo em nossos corações e que nós possamos estar abençoando muitas vidas. Nós te agradecemos por essa oportunidade e te pedimos por tudo em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a continuidade deste culto. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz da parte daquele que nos ama, que morreu por nós e ressuscitou. Chegamos agora no momento do culto em que a palavra do Senhor é ministrada, em que Deus usa um dos seus servos, já tendo colocado em seu coração a mensagem do Evangelho, a mensagem que aquece a alma e o coração do crente. O Senhor agora usa o seu servo para nos falar, para nos trazer a sua bendita mensagem. E é muito bom saber que Deus fala ao nosso coração. Como o salmista, no Salmo 36, lindamente se expressa. Verso 7, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Verso 9, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Vamos orar agora, para que a luz da palavra alcance a vida de todos que estão aqui agora, conectados, ligados ao Senhor através deste culto. Oremos. Pai bendito, tua palavra é viva, eficaz, a única apta a discernir os propósitos e os corações dos homens. O propósito e as intenções daqueles que te seguem, que te amam e querem te ouvir. Agora, pois, oramos a fim de que o Senhor, na tua misericórdia, na tua bondade, use o teu servo para nos falar ao coração. Use os seus lábios, use o seu entendimento, use a paixão de sua alma pela palavra viva para edificar o teu povo. Fala, ó Deus, a cada um de nós. Precisamos e queremos te ouvir no nome santo e querido de Jesus. Amém e amém. Deus a todos abençoe. Ouçamos a bendita palavra de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos agora a esse momento tão esperado, momento central e oportuno na vida do crente e naqueles que se achegam nessa noite para ouvir a palavra de Deus, para meditarmos na sua santa e bendita palavra e assim sairmos deste culto transformados pelo poder do Evangelho, pelo poder da Bíblia, que é a voz do Senhor, a voz poderosa de Deus que fala ao nosso coração e nos transforma. Por isso, já fizemos a oração por iluminação. Queremos convidar você a abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel. E ali, no livro de Daniel, nós vamos meditar no capítulo 10. E o tema dessa noite é justamente sobre essa arma do crente, a oração, que também consideramos como um canal de comunicação entre o ser humano e Deus, onde ele abre o seu coração, onde a oração é essa transformação da batida do nosso coração em conformidade com o nosso Deus, onde precisamos orar mais e melhor, orando sempre visando as riquezas espirituais em Deus e a própria glória do nome de Deus, mas que também é um canal de comunicação, como nós falamos, que podemos usar como uma arma. E vamos entender isso, essa arma espiritual do crente, onde olharemos em Daniel, a oração de Daniel e tudo aquilo que Daniel se propôs a fazer como um homem de Deus, para que a glória do Senhor brilhasse
através da vida dele, onde quer que ele estivesse. Por isso nós leremos o capítulo todo, que consideram 21 versículos, e aí você pode ligar a sua Bíblia ou abrir a sua Bíblia comigo nesse capítulo de número 10. Eu lerei na Nova Almeida Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso. Não provei carne nem vinho. E não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. No dia 24 do 1º mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços, os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo essa voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus de pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você se dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Então, um ser semelhante aos filhos dos homens me tocou os lábios e passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, essa visão me causou muita dor e eu fiquei sem força alguma. Como pode este teu servo falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar. Então, aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu e disse: não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. Ele disse: você sabe por que eu vim? Agora voltarei para lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Esta é a palavra do Senhor. Esta é uma leitura muito difícil, né? O livro de Daniel, que tem essas visões apocalípticas, e nós podemos dizer que esse é um livro que traz essa visão com uma batalha, uma espécie de batalha, e nós vamos entender aqui. Mas, ao mesmo tempo, o que eu quero destacar nessa noite sobre o nosso tema é o versículo 12. E nesse capítulo 10, do versículo 12 de Daniel, diz assim: então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim, disse aquele ser angelical a Daniel no versículo 12.
Então, essas palavras que estamos falando aqui e que o anjo denota e diz para ele, foi por causa dessas suas palavras que eu vim, que nós podemos traduzir essas palavras por oração, ou seja, aquilo que Daniel usou como arma, como se viu, quando se viu no momento de dificuldade. E nós vamos entender agora, ao longo da exposição desse texto bíblico. Por isso que, em primeiro lugar, nós precisamos compreender na introdução deste texto é que do início do capítulo 10 até o fim do capítulo 12, onde termina o livro de Daniel, tudo é a respeito do grande dia do Senhor, tudo é a respeito de um grande conflito final. Então, essa visão apocalíptica do capítulo 10 até o capítulo 12 é um grande conjunto que agora começa a ser relatado e revelado para Daniel. E assim, nesse capítulo 10, nós vamos perceber que o profeta Daniel recebe uma palavra do Senhor no versículo 1, foi o que acabamos de ver. E essa palavra, ela veio em conjunto com uma visão de um conflito, e que Daniel compreendeu muito bem. E, na verdade, quando Daniel compreende esse grande conflito e essa palavra do Senhor, ele se põe em lágrimas e em jejum e oração para buscar o significado dessa visão. De modo que, por 3 semanas, Daniel lutou em oração por essa visão e procurou saber a vontade de Deus. Ou seja, Daniel adotou a arma que ele sempre adotou a sua vida toda, a prática da oração para entender os propósitos de Deus. E depois de 3 semanas, ele foi para as margens do rio Tigre, conforme nos diz ali o versículo 4, e lá ele teve uma visão que foi tão incrível que ele mal pôde suportar essa visão. É o que nós vemos no relato, que é a sua maior parte do capítulo 10. E assim, para tornar as coisas mais intensas, conforme o versículo 10, uma mão de um ser se estende sobre ele e o toca de uma maneira que Daniel tremia terrivelmente. As suas mãos, os seus joelhos, todo o seu corpo correspondia a um estado estarrecido de alguém que teve uma visão que não podia compreender porque ela era demais poderosa sobre a vida dele. Então, aquela voz disse nos versículos 11 e 12, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. Fique em pé, porque eu fui enviado para falar com você. Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas palavras que eu vim, Daniel. O anjo está dizendo a Daniel. Então, isso é imensamente importante para a nossa compreensão da oração nessa noite, como a oração como uma arma do crente, por causa dessa frase, eu vim por causa das suas palavras. Você junta isso com o versículo 11, quando está escrito lá, eu fui enviado a você, ou seja, Deus enviou aquele anjo. Aquele anjo não veio por conta própria, aquele anjo não veio sozinho. Então a questão é que Deus respondeu à oração de Daniel. Assim ele começou a orar há 3 semanas antes da vinda daquele anjo. E porque as suas palavras, ou seja, podemos traduzir mais uma vez, repito, as suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia em que ele se dispôs a compreender a vontade de Deus, foi por causa dessas suas palavras, ou seja, das suas orações, é que a resposta do Senhor através daquele anjo veio. Assim, meus irmãos, é extremamente preciso na nossa vida para que a gente possa entender que este ser celestial veio porque Daniel orou e se humilhou diante de Deus e ele jejuou também. E aí fica uma dúvida, será que houve um suposto atraso da parte de Deus? Será que Deus não conseguiu ouvir Daniel no primeiro momento que ele o clamou, somente ao final das 3 semanas? É claro que não. Mas o que compreende então essas 3 semanas? Por que isso aconteceu? O versículo 13, ele vai nos revelar e vai nos dar o entendimento por que houve esse período em que Daniel se propõe a jejuar e a orar, e o texto nos explica muito bem a forma como Daniel coloca a sua vida por completo, coração, joelhos e todo o corpo em si, alma e entendimento, humilhados na presença do Senhor. E o versículo 13 nos explica que o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias.
Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. A razão pela qual o mensageiro de Deus foi detido é porque um ser espiritual, chamado o príncipe do reino da Pérsia, se levantou contra esse anjo que vinha para trazer a mensagem para Daniel. E justamente nesse período em que Daniel está ali jejuando e orando por 3 semanas, compreende os 21 dias em que houve uma batalha entre esse ser denominado príncipe do reino da Pérsia e o anjo da parte de Deus que vinha ao encontro de Daniel. Ou seja, o que podemos entender é que era um ser maligno que compreendeu ali uma batalha espiritual contra aquele anjo enviado por Deus. Ou seja, a razão pela qual o mensageiro angelical ali se livrou e conseguiu chegar ao fim do jejum e oração de Daniel foi porque um outro anjo, tão poderoso também, que dado o poder todo é de Deus, isso a gente precisa compreender, mas que Miguel é relatado durante a Bíblia como um anjo que, o que nos parece é que ele é o guarda de Israel, é o anjo enviado para estar ali o tempo todo trazendo a mensagem e lutando também nas hostes celestiais de Deus pelo povo de Israel. Então, quando o anjo Miguel vem para auxiliar esse outro anjo, aí sim eles conseguem fazer com que a mensagem chegue a Daniel, se desvencilhando daquele anjo maligno chamado príncipe do reino da Pérsia. Por isso, meu irmão e minha irmã, esse exemplo de batalha espiritual é o exemplo mais clássico, assim, mais claro da Bíblia, de que existe realmente essas hostes espirituais que estão lutando justamente para que compreendamos que a palavra do Senhor ela vem ao nosso coração através da Bíblia e que há também uma batalha espiritual existente nas regiões celestiais. E o versículo 13, ele vai se referir a esse príncipe do reino da Pérsia. O que nós podemos entender como significado natural dessa frase seria que são os seres sobrenaturais que se opõem a Deus. Pelo menos no caso desse aí, é-lhe atribuído um tipo de território, um local, ou seja, o príncipe do reino da Pérsia, ou mais precisamente a um reino. Nesse caso aqui, a Pérsia em si. E o que podemos presumir é que o seu trabalho, o trabalho desse anjo maligno, era obscurecer o povo da Pérsia, para que eles não tivessem acesso à mensagem de Deus, para que eles não tivessem acesso, através do povo de Israel, à palavra. Então, há uma batalha espiritual o tempo todo, porque os outros povos são obscurecidos. Ao longo do Antigo Testamento, você vai perceber muito isso, justamente ali nas batalhas entre os povos e através também da idolatria a outros deuses, que há e existem os seres espirituais que estão ali guerreando e lutando para que a palavra do Senhor, através de Israel, não chegasse às outras nações, tentando impedi-los da verdade e da luz da palavra de Deus. E aí o que a gente pode compreender nesse texto, e porque há ali um anjo maligno, em que ele se coloca sobre a Pérsia para impedir aquele povo que não tivesse acesso à palavra de Deus através do povo de Israel, é que Satanás ele é organizado, irmãos. Se a gente acha que ele não é, e que é tudo uma bagunça, e que ele vive aí solto fazendo as coisas, pelo contrário, pelo livro de Jó nós podemos entender, quando Deus questiona ao próprio adversário ali, a Satanás, e diz a ele, de onde você vem, ele fala de rodear a terra. Ou seja, Satanás não é onipresente, mas ele está circulando e ele tem os seus anjos, os anjos caídos, que estão também organizados de forma a impedir que todos os povos da terra sofram ali algum tipo de impedimento para ter o acesso à palavra de Deus. Ou seja, Satanás não é onipresente, ele não tem esse poder é único e exclusivo do nosso Deus. Os seus anjos caídos, ou seja, os demônios, eles também não são onipresentes, mas certamente podemos entender através desse texto que eles se organizam para que sobre os povos haja uma influência maligna, haja todo tipo de maldade e obra das hostes malignas, para que não tenhamos acesso à palavra de Deus, que por causa do peso do pecado e todas as armadilhas
organizadas por Satanás e seus anjos, as pessoas percam a visão e o entendimento e o contato com o nosso Deus, o Criador. É por isso que esse espírito, ele não é o único mencionado. Você vai ver que no versículo 20 e no versículo 21, ele vai dizer: você sabe por que eu vim? Agora eu vou voltar e vou lutar. É uma luta novamente contra o príncipe da Pérsia. E ao mesmo tempo, ele diz o anjo: quando eu sair, virá o príncipe da Grécia, já prevendo o novo império que viria depois da queda do império medo-persa e do império persa em si. E aí ele vai dizer: olha, eu vou dizer a palavra do livro da verdade e na minha luta eu tenho Miguel ao meu lado. Enfim, isso tudo, meus irmãos, essa introdução é para mostrar e para que a gente possa compreender que não estamos sozinhos nesse mundo. Há uma batalha na região celestial, nas regiões celestes. Há uma batalha espiritual e a Bíblia é muito clara para isso. E por isso é preciso que a gente entenda que havia não só esse espírito específico sobre a Pérsia, mas também a gente entende que Miguel, relatado aqui como um anjo bom e poderoso, ele tem alguma tarefa especial para Israel. No final do versículo 21 vai dizer: Miguel, o príncipe de vocês. Repare aqui o plural da palavra você, vocês, o príncipe de vocês. Essa não é uma referência ao anjo da guarda de Daniel, mas ao anjo que tinha um trabalho especial de cuidar e guardar Israel a serviço de Deus. Todo o poder, toda a glória e tudo que é concedido vem do nosso Deus, mas que utiliza dos seus anjos para guardar o seu povo. Não é assim que diz a palavra? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Por isso, nós entendemos que existe essa batalha espiritual. E é debaixo dessa perspectiva, desse encontro fantástico entre Daniel e esse anjo, e os aspectos da sua oração, debaixo da perspectiva da oração de Daniel, é que precisamos entender que nessa batalha espiritual, a oração é uma arma que o crente tem. E, em primeiro lugar, nessa noite, eu quero dizer, a batalha espiritual é uma realidade. Como acabamos de ver, e vamos nos aprofundar mais um pouco agora, a batalha espiritual é uma realidade. E a oração é a arma que o crente deve usar nela. A oração é a arma que devemos, eu e você, usar. Por isso, logo no início do capítulo 10, pelo contexto da época, podemos entender que os conflitos que aconteciam na terra eram reflexo dos conflitos das batalhas nas regiões celestes. E isso vai continuar, meu irmão e minha irmã, até o fim, até o grande dia do Senhor, até o último dia, quando Deus finalmente triunfará. Ou seja, viveremos batalhas nesse mundo que vivemos. E quantas temos vivido nos últimos dias? Mas também essas batalhas são reflexos de uma batalha espiritual. Não podemos simplesmente naturalizar e dizer que tudo está apenas no plano terreno. Mas o diabo e os seus demônios, eles intentam armadilhas e tentações contra todas as pessoas para arrastar o número máximo possível de pessoas ao inferno. E aí nós devemos entender que nessa batalha, assim como nós devemos agir. Diante dessa realidade, se a batalha espiritual é uma realidade, com a oração, como nós devemos agir? Primeiro, nós devemos levar a sério o sobrenatural e perceber que estamos realmente numa guerra, que não pode ser, como eu disse, domesticada, ou seja, reinterpretada sobre tudo aquilo que é da cosmovisão bíblica, para que se encaixe perfeitamente numa visão pós-moderna, de formas seculares e naturalistas sobre o pensar do mundo. Não, isso tudo que acontece é natural, tudo que se faz é aqui neste mundo. Alguns vão dizer aqui se faz e aqui se paga, e aí as pessoas tentam materializar tudo, dizendo, olha, não tem nada disso. Mas existe sim, existe uma luta entre o bem e o mal. Existe a luta daqueles que servem ao Senhor, e essa luta nós vamos nos aprofundar agora. Ou seja, então, em primeiro lugar, precisamos compreender a batalha espiritual, o sobrenatural é uma realidade sobre a vida de todos. E na vida do crente, nós combatemos essa batalha espiritual através da oração. Daniel foi um exemplo a ser, nesse sentido, a ser seguido. Porque Daniel usou a oração como arma para lutar
quando entendeu que havia uma batalha espiritual nas regiões celestiais. É isso que nos diz o começo do capítulo. Ele recebe uma visão, ele compreende aquela palavra e ele se coloca em jejum e oração para orar. Veja isso no versículo 1. E perceba que no próprio primeiro versículo ali, Daniel fala de um período que está sendo relatado ali em Esdras, no livro de Esdras. Então você pode compreender que Daniel está vivendo aqui no seu livro e nos seus dias o mesmo período em que Esdras e Neemias estavam vivendo no retorno do cativeiro babilônico. Ou seja, o terceiro ano do rei Sírio, o rei da Pérsia, ali por volta de 536 a.C. Ou seja, o que está acontecendo ali ocorre que 2 anos antes do primeiro grupo de judeus exilados retornarem para Jerusalém em resposta ao decreto de Ciro. Eles enfrentaram ali, quando aquele primeiro grupo de exilados, eles voltam 2 anos antes dessa oração de Daniel, eles enfrentaram uma severa oposição. E a essa altura o seu trabalho de reconstrução estava parado. E durante esse desânimo do povo ali, daquele primeiro grupo de exilados que havia saído do Império Babilônico para retornar a Jerusalém, que estava destruída, Daniel recebeu, nesse período de desânimo dos seus irmãos que voltavam para Jerusalém, Daniel recebe essa visão desse grande conflito que estava acontecendo lá em Jerusalém. É isso que o versículo 1 está nos expondo essa guerra espiritual que o primeiro grupo de exilados de Jerusalém estava enfrentando. Ou seja, a batalha espiritual tanto é uma realidade que a Bíblia nos deixa isso muito claro. Você quer ver alguns exemplos comigo? Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Efésios 6, de 10 a 18, vai nos dizer, abra sua Bíblia comigo aí, Efésios 6, de 10 a 18. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, o texto não está dizendo contra as ciladas dos homens, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra o nosso próximo, ainda que as pessoas se coloquem como pessoas que se interpõem a nós, mas contra os principados e potestades. Ou seja, Paulo já está relatando aqui aquilo que nós vimos em Daniel, principados e potestades, demônios nas regiões celestes que se colocam nas localizações para poder ali obscurecer a mente dos povos, para que as pessoas não tenham acesso à palavra de Deus. Eles tentam, eles lutam. E continua o texto. A nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo-se com a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. E aí, depois de Paulo relatar essa armadura do crente, ele vai dizer, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí sim, completando essa armadura com o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, vem a orientação de você revestido dessa armadura. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, Paulo está falando aqui no Novo Testamento, na carta aos Efésios, aquilo que Daniel já estava fazendo pelos seus conterrâneos, aquele primeiro grupo de exilados que havia voltado. Daniel estava orando pelos seus irmãos, com súplicas, com orações. Você quer compreender mais ainda que a batalha espiritual é uma realidade? Leia comigo. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Vamos ler dos versículos 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas
poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas, meus irmãos? As fortalezas das regiões celestiais, as fortalezas que Satanás e seus anjos constroem para tentar impedir que a palavra de Deus chegue ao coração das pessoas. E aí Paulo continua: destruímos, essas são as fortalezas, raciocínios falaciosos. Quanta falácia no nosso mundo de hoje, não é verdade? E destruímos também toda a arrogância do ser humano que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Meu irmão e minha irmã, quando proclamamos a palavra de Deus e quando oramos com a palavra de Deus, nós trazemos cativo o pensamento de Cristo a todo aquele que ouve e recebe também as nossas orações, quando oramos pelas pessoas. Por isso, eu quero que você leia também comigo a primeira carta de Pedro, que diz no capítulo 5, versículos 8 e 9, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Ou seja, inclusive o apóstolo Pedro está nos relatando sobre uma batalha espiritual. E tantos outros textos, meu amado irmão e minha irmã, vão nos dizer sobre essa realidade, a realidade dessa batalha espiritual. Lembrando que o próprio Senhor Jesus enfrentou a tentação de Satanás, vencendo a Satanás na palavra, mas utilizando também a arma da oração, através da qual ele já havia se fortalecido. O Senhor Jesus já havia se fortalecido por 40 dias antes no deserto, orando e jejuando. A oração é a arma que Daniel usou, é a arma que o Senhor Jesus, quando andou entre nós, usou, e é a arma que eu e você devemos usar. Em segundo lugar, a oração é a arma. Já entendemos isso. Então, mire no alvo correto. Se a oração é a arma, eu e você devemos mirar para o lugar certo. Ou seja, em segundo lugar, observe que a oração de Daniel, que tem efeitos poderosos no reino espiritual, e o anjo relata, foi por causa das suas palavras que eu vim. Daniel, no entanto, ele não está concentrado em anjos e espíritos que estão sobre o território da Pérsia, etc. Ou seja, ele não está preocupado com os demônios. Mas, na verdade, em vez disso, Daniel está lutando pela verdade e pelo bem do povo de Deus. Daniel está lutando pelos seus irmãos. E no versículo 2 e 3, como um sinal de identificação com todas as provações dos seus irmãos e irmãs em Judá, Daniel ficou de luto, adotando um estilo de vida totalmente ascético por 3 semanas, ou seja, meus irmãos, Daniel abriu mão de todo e qualquer conforto material, pois Daniel estava consternado, estava em jejum e oração. Sabe, Daniel estava ali naquele momento de jejum e oração, pensando nos seus irmãos. Daniel seguiu sem comer alimentos como carne e nem consumiu vinho. Ou seja, Daniel, ele se absteve das loções que tornavam a vida, ou seja, ele não se ungiu, porque aquelas loções tornavam a vida um pouco mais confortável no local que era seco e de clima desértico. O que isso nos significa? Ou seja, Daniel, ele se compadece, ele vai se condoer com os seus irmãos que estavam distantes. Daniel não era egoísta, ele não pensava em si só, por mais que fosse um funcionário público do governo da Babilônia e agora já do Império Medo-Persa, Daniel, ele se coloca na mesma situação dos seus irmãos exilados, uma situação ali onde ele fica triste, consternado, mas ele vai buscar a Deus. Ou seja, como já foi dito, foi um período de desânimo. No livro de Esdras, a história vai nos registrar esse resultado do empenho dos inimigos da obra de Deus para evitar a construção do templo lá em Esdras, porque Esdras está voltando para Jerusalém para reconstruir o templo com o povo, onde o trabalho, infelizmente, por causa dessa investida, onde Satanás usou pessoas, inimigos do povo de Deus, para fazer cessar o trabalho logo no seu começo.
E isto é ali por volta do ano 537 a.C., ou seja, retomado no seu segundo ano de rei Dario, que é 520. Se fizermos as contas, o trabalho, ou seja, as obras do templo, essas obras ficaram paradas por 15 anos. Satanás sabe que se o lugar de adoração estiver restaurado, o relacionamento do ser humano com Deus estará religado em comunhão. E naqueles dias o templo fazia esse tempo de contato de Deus para com o seu povo. O templo era o lugar da adoração, onde as pessoas iam para ali trazerem as suas ofertas, adorar e cantar e louvar ao nosso Deus. E é por isso que o profeta Ageu também, na mesma época, ele havia alertado que o povo havia perdido o foco da sua prioridade principal, que era reconstruir o templo. Você pode conferir isso lá no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículos 4 e 6. Ou seja, tanto os inimigos se opuseram na reconstrução do templo, naquele período, e é por isso que Daniel está orando, e é por isso que Daniel está jejuando, quanto o povo também havia perdido o foco. E quantas vezes eu e você não perdemos o foco? Nós precisamos focar, ou seja, mirar mesmo com essa arma da oração, para que os nossos corações sejam o verdadeiro templo e o altar restaurado do Senhor pelo Espírito Santo de Deus. A arma da oração deve estar voltada à adoração ao Rei do Universo, pois assim nós não vamos nos distrair na sua obra por causa das armadilhas do inimigo. Quantas armadilhas o inimigo tem colocado de modo sobrenatural e que, na verdade, se traduzem em coisas naturais que nos distraem e deixamos de colocar no centro da nossa vida a nossa comunhão e a nossa adoração com Deus através da leitura da sua palavra e através da oração. A oração e o jejum de Daniel estavam focados na causa correta. Daniel mirava na causa correta. A sua dedicação espiritual não era para si mesmo, mas ele olhava para os seus irmãos, mesmo distantes, como já falei. Daniel não era egoísta e Daniel não orava simplesmente por uma causa terrena ou material. Daniel não estava pedindo por uma casa nova. Daniel não estava pedindo para se mudar um carro novo e para que ele ganhasse mais. Mas Daniel estava pedindo para que o povo de Deus tivesse acesso ao resgate, à libertação e à continuidade de um coração e de um templo restaurado diante do Senhor. Por isso, Daniel sempre dirigia a sua oração ao único e verdadeiro Deus, sempre em adoração, para que o reino de Deus fosse pregado em todos os lugares, como ele mesmo já havia feito. Longe de casa, na Babilônia, Daniel pregou e orou por mais de 70 anos. Daniel sabia que a mira da sua oração estava apontada para as coisas do alto, ou seja, as coisas de Deus, que ele mesmo ficou totalmente chocado quando um anjo apareceu para ele. Daniel não tinha nada a ver com isso, ele não sabia nada sobre o conflito com o príncipe do reino da Pérsia. Mas não é por acaso que esse mensageiro disse que a sua luta com o príncipe da Pérsia durou exatamente a mesma quantidade do tempo de jejum e oração de Daniel. Ou seja, enquanto Daniel está orando e jejuando por 3 semanas, a luta entre o anjo do Senhor, o anjo de Deus enviado por Deus, com o príncipe, ou seja, o demônio que estava tentando impedir que a palavra chegasse sobre a Pérsia, essa luta dura o mesmo tempo, 21 dias. Não é à toa. E não é à toa porque John Piper vai nos explicar isso. John Piper vai nos dizer que a razão para isso é que a guerra no reino espiritual estava sendo travada em um sentido real por Daniel no reino da oração. Ou seja, enquanto Daniel se dedicava, enquanto Daniel jejuava, enquanto Daniel pensava nos seus irmãos em Judá e orava, Daniel estava travando uma batalha espiritual, orando e se dedicando e clamando ao Deus vitorioso de toda a batalha, de toda a guerra. Senhor, sê propício aos meus irmãos, sê propício à restauração do teu templo. Eu fico imaginando que essas seriam as palavras de Daniel. E é assim com as nossas orações também, meus irmãos, mais do que nós imaginamos. Quando nós nos colocamos na frente de batalha pela nossa família, quando nós nos colocamos na frente de batalha pelos nossos filhos,
na frente de batalha pela nossa igreja, quando nos últimos dias, perdão pela emoção, nós nos colocamos em oração pelo Vladimir, o Vladimir Filho, nosso amado diácono na nossa igreja. Ele estava internado e todos nós fizemos em algum momento, como Daniel, joelhos em terra para batalhar e colocar a arma da oração para funcionar. E a arma da oração, ela precisa estar afiada, precisa estar engatilhada o tempo todo, precisa estar limpa. E isso só acontece quando você pratica e quando você a usa. E é assim com as nossas orações, nós nos colocamos para batalhar. Por isso, ore mais e melhor, meu irmão e minha irmã. Ore com o foco no alvo certo, nas coisas do reino de Deus. E Ele mesmo, o Senhor dos Exércitos, cuidará, Deus cuidará das batalhas nas regiões celestiais e nos guardará por amor ao seu nome e por sua misericórdia. Por isso, em último lugar, além da a batalha espiritual ser uma realidade e da oração ser essa arma que nós precisamos ter o foco e a mira certa, a oração é a arma que nos afasta do mal e do pecado e nos aproxima de Deus. Mas o ponto é esse. O ponto é que Daniel, ele não estava orando sobre anjos e provavelmente ele também... A nossa oração também não deve seguir por esse caminho. Devemos lutar em oração e em jejum, meu irmão e minha irmã, pelas coisas que sabemos ser a vontade de Deus em nossas vidas, em nossas famílias, na nossa igreja, na nossa cidade, no mundo que vivemos. Essa é a oração correta. Não preocupada com o seu bem-querer, com tudo aquilo que vai trazer apenas benefício para nós, ou não vamos ficar preocupados com anjos e demônios, mas preocupados com que o reino de Deus se expanda e a sua vontade seja feita. Mas, em geral, devemos deixar que Deus use o seu trabalho. É isso. Não devemos ficar pensando como será que Deus vai agir no mundo espiritual. Deus fará o seu trabalho e nós tão somente seremos guardados por Ele. Mas a essência da questão não é conhecer anjos e demônios, não é nos tornarmos especialistas em demônios por território, quem é que está cuidando de cada lugar e quais são os anjos que estão protegendo, nada disso, meu irmão e minha irmã, mas nós precisamos conhecer a Deus e o seu poder no Espírito Santo. Ou seja, Daniel usou a arma da oração durante toda a sua vida e assim devemos fazer eu e você. Daniel não trocou a sua vida de oração por qualquer coisa desse mundo, ou seja, a sua intimidade com Deus, porque Daniel não transigia com o pecado, Daniel não participava das negociatas do palácio, ele não se envolvia na corrupção dos corredores do poder público. Daniel conhecia a palavra de Deus e orava, e por isso Daniel não vacilava. É bem verdade isso, como Charles Spurgeon vai nos dizer, quando um dia ele foi perguntado, Charles Spurgeon, o que é mais importante, reverendo? A oração ou a leitura da palavra? E ele vai responder, ele responde aos seus questionadores, o que é mais importante para um pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? E isso era verdade na vida de Daniel, porque desde a sua adolescência, Daniel orava sozinho e orava com seus amigos e conhecia a palavra de Deus, porque Daniel se preparou quando soube, inclusive, antes do retorno dos exilados a Judá, quando ele leu no livro do profeta Jeremias, que faltavam apenas 2 anos ali, estava para se cumprir, estava muito próximo para que o povo voltasse do exílio. E Daniel, lendo a palavra, se coloca a orar pelo retorno do povo. Então, é por isso que Daniel, ele foi de escravo a primeiro-ministro, porque a sua vida era consagrada, era de oração. Ou seja, reis se levantaram e reis caíram, e Daniel permaneceu. A Babilônia, que o tirou da terra dos seus pais e o tirou dos braços dos seus pais, ainda adolescente, a Babilônia passou. E através da oração, Daniel permaneceu de pé. Quando, por exemplo, no capítulo 2, Nabucodonosor emitiu um decreto para matar todos os sábios da Babilônia, porque ninguém conseguia revelar o seu sonho, ele emite um decreto para matar esses sábios e, inclusive, Daniel e seus amigos estavam inclusos nessa sentença de morte macabra, espiritualmente macabra. Uma batalha espiritual se levantou naqueles dias, quando Daniel era ainda muito novo com seus amigos, pois ninguém conseguia interpretar esse sonho, e aí Daniel convida os seus amigos
para uma reunião de oração urgente em casa, para que Deus, exclusivamente Deus, lhes revelasse o mistério desse reino, desse sonho do rei Nabucodonosor. Você pode conferir isso em Daniel 2,18. E assim acontece, o sonho e o mistério ali é revelado e Daniel e seus amigos são salvos pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Você vai ver mais à frente, já no reinado de Dario, a batalha espiritual se levanta mais uma vez contra Daniel e o diabo usou pessoas ali que queriam tomar o seu lugar para armar uma armadilha sincrética, ou seja, para que Daniel e seus amigos se prostrassem a outros deuses e matá-lo. Eles queriam matá-lo na cova dos leões, matar Daniel e seus amigos. Quando soube disso, Daniel foi para casa, mais uma vez, e continuou as suas orações, ou seja, 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém, ali naquela janela, de joelhos, sempre dando graças a Deus, ou seja, sempre adorando ao Senhor em primeiro lugar. Como era de seu costume, Daniel se colocava e usava a arma da oração. E por fim, no capítulo 9, como eu já mencionei, do próprio livro de Daniel, através da palavra, do uso do livro de Jeremias, Daniel percebe que ali estava para se cumprir o fim do cativeiro. E aí Daniel se coloca mais uma vez em busca de oração pelo próprio povo, em busca da misericórdia de Deus, porque Daniel viu que o tempo se aproximava, faltam 2 anos, vai terminar o tempo do cativeiro, mas eu olho para o povo e não vejo arrependimento, mas a palavra de Jeremias é: se o povo me buscar de todo o seu coração e arrependido, que Deus traria de volta para Jerusalém o seu povo. Então Daniel se coloca como um homem de Deus, pedindo perdão pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. E como vimos na mensagem de hoje, Daniel continuou orando pelo povo, mesmo de longe, para que ele tivesse um relacionamento restaurado com Deus. O relacionamento do povo e a sua vida ainda mais consagrada em oração. Era essa a vida de Daniel. Ou seja, Deus ouviu as orações de Daniel, Deus ouviu as palavras do coração de Daniel, e este foi muito amado pelo Senhor. Assim somos eu e você também, meu irmão e minha irmã. Somos tão amados por Deus que Deus enviou não só um profeta, mas ele enviou o profeta, o rei e o sacerdote perfeito. Esse profeta, rei e sacerdote perfeito que veio para orar por nós. Orou durante o seu ministério, orou no jardim do Getsêmani, orou e venceu a maior batalha espiritual de todas por mim e por você na cruz do Calvário. E diz a sua palavra que esse rei, profeta e sacerdote, o Senhor Jesus, está à direita, à destra do Pai, orando ainda, ou seja, intercedendo por mim e por você. Portanto, meu amado irmão e minha irmã, vamos cuidar dessa arma, e vamos cuidar dessa arma e usar essa arma, a arma da oração, com todas as nossas forças. Que o Senhor faça de nós um povo que ore como Daniel orou. Que o Senhor faça de nós um povo como Jesus nos ensinou o exemplo da oração. E no exemplo da oração de Jesus, inclui também ali um pedido para vencer a batalha espiritual do mal. E por isso, meu amado irmão e irmã, como Daniel orou e consagrou a sua vida ao Senhor, eu quero lhe convidar a consagrar o seu coração diante de Deus, orando junto comigo a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Ore comigo e que Deus assim seja servido em nos usar como usou a vida de Daniel. Feche seus olhos, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida. Use essa arma, a oração, como Daniel usou, como Jesus usou, o exemplo maior, sobre mim e sobre você. Seja essa arma uma atividade corrente na vida de todo crente, aquele que ama o Senhor e se torna muito amado por Ele também. Um beijo no seu coração, que Deus assim abençoe a sua vida. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Queridos,
recebei a bênção, que a graça maravilhosa do nosso Salvador, Cristo Jesus, o amor eterno do nosso Pai e a ação maravilhosa do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.